E disse Elohim a Abraão, toma agora teu filho, teu único filho a quem amas, Isaac, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o lá como olá, oferta queimada, holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Bereshit, Gênesis 22, 2. Mais do que um teste de obediência para Abraham, o episódio da Akedah, a amarração de Isaac, representa em muitos pontos os acontecimentos que levaram à morte e ressurreição de Yeshua. Estes últimos que se deram no período de Pessach e Matzot, os pães sem fermento, que estamos próximos a celebrar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar sobre um dos grandes episódios da Torá, conhecido normalmente por sacrifício de Isaac, mas que no hebraico tem outro nome, Akedah. Vamos conhecer o significado dessa palavra ao longo do estudo e, principalmente, como muitos detalhes dessa narrativa espelham de forma exata acontecimentos da vida de Yeshua. E não apenas isso, mas como tanto um quanto o outro estão relacionados com a próxima celebração que está aí às portas, Pessach e Matzot. Um ponto muito interessante do nosso estudo é que vamos abordar diversos textos da tradição judaica e possivelmente você vai se surpreender como eles apontam diretamente para Yeshua, mesmo sem ter qualquer intenção disso. Mas um só é o Espírito e ele se revela de muitas formas, sempre em unidade, sempre com uma única verdade. E isso vai ficar muito claro aqui. E como não poderia faltar, depois dessa bela introdução, vamos ouvir o que o hebraico tem a nos dizer. Vamos analisar os textos e olhar para além da letra. Ou, melhor dizendo, vamos olhar para dentro da letra. E o que o hebraico vai nos revelar é realmente impressionante. Vamos lá então? Começamos por analisar o verso em que Adonai pede o filho a Abraham. Gênesis 22, 2. Toma agora teu filho, o único filho a quem amas, Asher Ahavta, Isaac. O verbo destacado aqui, Ahav, aparece pela primeira vez na escritura nesse verso. Isso, logicamente, tem um peso muito grande. E esse verso de Gênesis vai apontar para outro que trata exatamente do mesmo contexto, sobre o amor e sobre a entrega de um filho, porém de uma maneira muito maior. Lemos aqui em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa primeira ocorrência do verbo Ahav, aqui em Gênesis, conecta diretamente com o amor de Adonai, aquele que foi manifestado ao mundo desta maneira, entregando seu Filho unigênito. E por outro lado, toda essa narrativa também nos demonstra o amor que Abraham tinha em Adonai, uma vez que ele confiou a tal ponto que obedeceu até mesmo uma ordem que parecia estar totalmente em desacordo com o que ele conhecia sobre Deus e com a promessa que ele havia recebido. Como Abraham poderia ter uma descendência de multidões, sendo que o seu filho iria ser morto? No entanto, Abraham confiou na palavra de Adonai, pois ele creu que mesmo tendo que sacrificar Isaac, Adonai haveria de ressuscitá-lo. Isso veremos na sequência em um texto da própria Escritura. O que vemos em comum entre esses dois textos é que o pai toma o seu único filho, o filho da mesma gênese, e o entrega por amor. Isso acontece tanto com Abraham quanto com Adonai. No texto de Hebreus também vemos esse ponto. Pela fé, Abraham, quando foi provado, ofereceu Isaac, e ele, que tinha recebido a promessa, ofereceu seu unigênito, a quem se havia dito: em Isaac será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E, simbolicamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos.
Esse texto trata de Isaac como filho unigênito de Abraão, ou seja, um filho que tem a mesma gênese, a mesma origem, a mesma natureza do pai. Ismael, logicamente, também era filho de Abraão, porém, ele não era o filho que havia recebido a promessa. Ismael foi o fruto de uma tentativa humana de fazer-se cumprir a promessa de Adonai. Porém, os meios de Adonai são outros. O filho da promessa deveria ser do casal, de Abraão e Sará. Assim, Abraão acreditou que a sua descendência, que seria por meio de Isaque, ela se cumpriria, ainda que ele fosse morto, pois Adonai o ressuscitaria. Então, o que vemos aqui é que Abraão, o primeiro pai dos hebreus, torna-se em figura do Pai Celeste, que por seu amor deu o único filho, aquele que tinha a sua gênese, a sua natureza, essência, a favor do mundo, a fim de que através dele todos pudessem alcançar a vida eterna após a ressurreição. Percebemos então nesses dois contextos que a entrega do filho, desse único filho, o único que tem a mesma essência, a mesma natureza de seu pai, ele foi entregue por amor. E o objetivo final está relacionado à ressurreição. Antes de continuar, eu gostaria apenas de chamar a atenção para o final desse texto de Hebreus. E, simbolicamente, Abraão recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Como sabemos, isso é um simbolismo. Isaque não morreu, porém esse texto tem uma fundamentação interessante na tradição judaica, e nós vamos abordá-lo com mais detalhes à frente. Outro ponto em comum dessa história com a vida do Messias é que a ressurreição se dá ao terceiro dia. Já vamos entender como isso se aplica a Isaque. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, aquele lugar que Adonai disse que lhe mostraria. Portanto, o que Abraão estava olhando era justamente o lugar onde se daria o sacrifício de Isaque. E na história de Yeshua, como todos sabem, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme foi profetizado nas próprias Escrituras. Agora eu vou trazer aqui um texto da tradição judaica, um midrash do livro Pirkei de Rabi Eliezer. Muitas vezes o midrash não deve ser entendido de forma literal. Ele funciona como uma parábola, onde devemos extrair desse ensino a moral do texto, o ponto central daquele ensino. E esse texto diz o seguinte: no momento em que a lâmina tocou a garganta de Yitzhak, sua alma saiu dele. E quando Abraão ouviu, não estendas tuas mãos sobre o moço, a alma de Yitzhak voltou ao corpo. Então Abraão desamarrou e Yitzhak levantou. E ele soube que seria assim que os mortos voltariam à vida no futuro. E Abraão abençoou Adonai. Como eu disse, esse texto não deve ser compreendido de forma literal. O texto da Torá não relata os detalhes desse episódio. Sabemos apenas que Isaque não morreu. Porém, essa narrativa, mesmo sendo uma parábola, poderia realmente ter acontecido. O importante aqui, no entanto, é destacar o final da história. Abraão compreendeu do que se tratava tudo aquilo. Ele soube que seria assim que haveria a ressurreição dos mortos. E isso é um ponto importantíssimo, pois é um dos primeiros apontamentos da Torá para a ressurreição. Um outro paralelo que encontramos é o fato da madeira ser o elemento que envolve a morte. Quando Abraão e seu filho estavam se preparando para subir o monte onde seria o sacrifício, lemos o seguinte: tomou, pois, Abraão a madeira do holocausto e a colocou sobre Yitzhak. Portanto, foi o próprio Isaque que levou sobre si mesmo a madeira que serviria como parte do altar no seu sacrifício. E Yeshua passa exatamente pela mesma situação. E assim, carregando sua própria cruz, Yeshua saiu para um lugar chamado Caveira, Gólgota, Galguta em aramaico. Ele também carregou o madeiro sobre si, até o momento da sua morte.
Depois que Isaque chega ao lugar determinado, seu pai o amarra e o deita sobre o altar, em cima da madeira. E novamente vemos o mesmo com Yeshua. Seu corpo é colocado sobre a cruz, sobre a madeira, que ele próprio carregou. Portanto, o que acontece para ambos é o seguinte: a caminho da execução, a madeira fica sobre o corpo. Isaque e Yeshua carregam a madeira que seria utilizada sobre si mesmos. E no momento da execução, essa madeira fica por debaixo do seu corpo. Isaque é deitado sobre as madeiras e Yeshua fica sobre a cruz. Outro ponto em comum é que Yitzhak e Yeshua entregam a sua vida voluntariamente, confiando em Adonai. Em Gênesis 22:4 lemos: havendo eles chegado ao lugar, Abraham amarrou a Yitzhak, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da madeira. E é nesse texto que encontramos o verbo que dá origem ao nome da narrativa, Akad, que ocorre essa única vez na Escritura e significa amarrar, unir com tiras, com cordas. O episódio, portanto, é conhecido como Akedah, a amarração. Vamos tratar um pouco sobre esse ponto antes de entrar no tópico do slide. Normalmente se fala que Isaque era uma criança nesse momento. Portanto, a Akedah, a sua amarração, seria algo muito simples, uma vez que a criança estaria submetida ao seu pai, um adulto muito maior com muito mais força. Porém, os escritos da tradição judaica nos mostram uma realidade diferente. Nesse momento, Isaque já era um jovem adulto. Ele tinha de 26 a 37 anos. E isso, na realidade, é muito mais verossímil com a história e muito mais correto diante de toda a perspectiva dela, uma vez que Isaque teria realmente que se entregar voluntariamente para essa execução. Abraham já era um idoso, tinha mais de 100 anos, e mesmo que ele ainda tivesse força, ele não poderia com Isaque. Portanto, fica claro que Isaque realmente se entregou voluntariamente para esse sacrifício, acreditando cumprir aquilo que Adonai havia ordenado. E a questão da amarração também é explicada nos textos da tradição. Isaque considerava que seu corpo poderia tremer devido ao medo do sacrifício, e assim o corte que seu pai faria na sua garganta poderia não ser exato, poderia não ser kasher a Adonai, ou seja, feito da forma correta, que é um corte rápido e limpo, e assim ele não poderia ser um sacrifício perfeito. O fato de Abraham escolher esse método de execução de Isaque, cortando a sua garganta com uma faca, não é algo aleatório. Isso está diretamente relacionado ao tipo de morte que é aplicado a todo animal que servia como sacrifício. Só vamos encontrar o tema do sacrifício de animais na Torá bem mais à frente, depois que o Mishkan, o tabernáculo, foi construído. Porém, Abraão já tinha conhecimento a respeito das leis corretas de abate, uma vez que depois de Noé, foi permitido ao homem se alimentar da carne. E na própria Escritura já é dado o mandamento de não se comer a carne com seu sangue, portanto, a instrução de como abater corretamente um animal. Então, todo esse conhecimento foi sendo passado de geração em geração, de forma oral. Poucos capítulos antes da Akedah, Abraham sacrifica alguns animais, naquele que é chamado o Pacto das Partes. Os animais maiores, como uma novilha, uma cabra e um carneiro, são cortados ao meio. Portanto, o abate correto não era uma novidade para Abraham. E aqui se daria o mesmo com Isaque. Nas ofertas que se fariam no Mishkan, no tabernáculo e depois no templo, deveria ser um animal puro, dentre aqueles escolhidos por Adonai, que fosse ruminante e tivesse casco fendido. Esse animal seria degolado pelo sacerdote, um corte rápido na sua garganta de maneira específica, para que o animal não sentisse dor.
Essa, inclusive, é a mesma prática judaica utilizada até os dias de hoje para o uso de carne na alimentação, a chamada sheritá, que é o abate kasher. Lembrando também que apenas os animais puros podem ser fonte de alimento, portanto, só estes recebem o abate kasher. Existem uma série de regras e procedimentos específicos para esse tipo de abate, e todos eles são detalhados nos escritos da tradição judaica. Assim, Abraham utilizaria esse mesmo método, uma vez que Isaac estava se colocando no lugar de um animal que seria sacrificado. Os escritos da tradição também mostram que Isaac se ofereceu voluntariamente. Está escrito no Midrash Bereshit o seguinte: quando sua garganta estava para ser cortada, Isaac pensou: em tuas mãos eu entrego meu espírito. Tu me remiste, Adonai, Deus da verdade. Esse é um escrito de Salmos 31:5. Naturalmente, os salmos não haviam sido escritos ainda, porém foi essa a intenção de Isaac. E quando olhamos para a vida de Yeshua, a sua atitude perante a morte é a mesma de Isaac. Lemos em Isaías 53:7. Como um cordeiro levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Yeshua não questionou seu julgamento, ele seguiu obediente até o momento de sua morte. Logicamente, ele tinha conhecimento que assim se cumpriria, porque eram os planos de Adonai. Então, a sua entrega foi total e voluntária. Yeshua, de fato, deu sua vida em favor dos demais. É importante dizer que ele não foi um sacrifício humano de forma literal. Inclusive, isso é uma coisa proibida pela Torá. Yeshua entregou sua vida. Foi um ato de doação de amor, porque através dela, espiritualmente, a porta para a redenção e ressurreição seria aberta para todo ser humano. Vemos ainda um paralelo interessante que o texto de Lucas 23 faz com os escritos da tradição judaica. Vejam só. Então Yeshua bradou com grande voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Percebam que o texto da Escritura é o mesmo da tradição judaica, uma referência ao Salmo 31:5. Isaac diz as mesmas palavras, tinha a mesma intenção de Yeshua, entregando-se voluntariamente. Então, estudando esses textos com a ajuda dos escritos da tradição, fica ainda mais claro para nós que Isaac realmente se entregou de forma voluntária. Ele tinha consciência que aquele não poderia ser o seu fim. E como seu pai, ele acreditava que mesmo que ele viesse a morrer naquele momento, ressuscitaria depois, pois era através dele que a descendência de Abraham se cumpriria. E Adonai não poderia mentir. Então, ele se entregou, crendo na ressurreição, tendo plena confiança na palavra de Adonai. E o mesmo se dá com Yeshua. Ele conhecia o plano de Adonai e sabia que em breve seria o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. E assim, ele abre essa porta de reconexão com Adonai, para que todo ser humano possa conquistar a vida eterna. Um outro ponto importante é que o animal escolhido por Adonai para essa oferta foi um carneiro, não uma ovelha, não um boi, não uma cabra, mas especificamente um carneiro. E isso também vai nos dar uma referência muito clara a todo esse contexto, além da ligação com Yeshua. Primeiramente, vemos que Isaac pergunta ao pai onde está esse animal para o sacrifício. Em Gênesis 22:7 lemos o seguinte: Isaac pergunta a seu pai onde está o C, o cordeiro para o holocausto. E Abraham lhe responde que Adonai proverá para si o cordeiro. O uso dessa palavra, C, vai nos levar diretamente a uma referência que Yohanan faz sobre Yeshua. Lemos em João 1,19. Quando Yohanan, João, vê pela primeira vez Yeshua, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus, Serra Elohim, que tira o pecado do mundo. E quando Yohanan faz essa referência, ele está aludindo ao Cordeiro de Pêssar,
onde lemos em Êxodo 12:5: o cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano, das ovelhas ou das cabras. Essa palavra ela pode se referir tanto aos ovinos quanto aos caprinos. Nesse caso temos o cordeiro. Então, a apresentação que Yohanan faz de Yeshua é justamente uma conexão dele com o primeiro cordeiro que foi imolado, ainda no Egito, para proteger os primogênitos hebreus da morte. Esse sangue que foi passado nos umbrais é uma referência ao sangue do Cordeiro de Elohim, Yeshua, que libertaria a todos da morte eterna. Nessa pequena frase de Yohanan estão embutidos muitos e muitos significados, todos eles proféticos também, e ainda todos alinhados em um mesmo dia, o dia de Pêssar, ainda que com milhares de anos de diferença. Depois que Abraham ouve aquela mensagem do anjo dizendo que não deveria tocar no seu filho, ele levanta os olhos e vê um carneiro, Ail, embaraçado pelos chifres no mato. Vamos compreender agora a diferença entre essas duas palavras. O termo ele se refere a um filhote, podendo ser um cordeiro ou um cabrito. Então, quando Isaac pergunta a seu pai, onde está o poderia ser tanto um quanto o outro. O importante é que esse animal deveria ser um filhote, normalmente com até 1 ano de vida. Porém, o que Adonai entrega como oferta para si mesmo é um carneiro, Ail, um animal adulto já. Por essa razão, vemos uma diferença de palavras no texto. É um filhote e Ail, especificamente, um carneiro macho adulto. Por que, então, houve essa diferença? A expectativa de um animal de 1 ano e, na verdade, Adonai queria um animal adulto. Podemos começar dizendo que uma vez que esse carneiro representa o holocausto que Adonai proveu para si mesmo, ou seja, uma representação do seu próprio filho, ele não poderia ser jovem de até 1 ano. Teria que ser um animal adulto, já formado em todo o seu vigor. E foi exatamente assim que aconteceu com Yeshua. Não um jovem, mas um homem já formado, após os 30 anos, onde ele já tinha idade suficiente para começar o seu ministério, e a sua morte e ressurreição aos 33 anos. Portanto, esse primeiro nível de conexão se dá nesse sentido. Um carneiro adulto simbolizando um homem adulto, que seria essa oferta desejada por Adonai. Porém, além disso, há algo mais também. A diferença entre esses dois animais, entre o adulto e o filhote, se dá basicamente pela presença dos chifres no adulto. Inclusive, esse é um fato importante na narrativa, pois o carneiro aparece embaraçado, preso no mato, justamente pelos seus chifres. Então é algo no qual devemos ter atenção. E nesse ponto, existe uma significação muito grande, pois os chifres do carneiro são utilizados para fazer o shofar, que é um instrumento de sopro, usado para convocar o povo para celebrações, para guerras, para anúncios, para muitas coisas o shofar é utilizado. E um dos pontos mais importantes é que ele está diretamente ligado à ressurreição. Por esse motivo também, nós vemos um carneiro nessa cena de Abraham. Eu não vou tratar desse ponto aqui, mas eu convido vocês a assistirem esse vídeo do canal, As Dimensões do Ouvido, Ozen, pois nele eu trato de tudo isso. Existe uma quantidade muito grande de informação que conecta justamente os chifres do carneiro a essa figura tão importante que existe na Akedah, a ressurreição. E um último paralelo interessante entre Yitzhak e Yeshua nesse texto é que após a elevação aos céus, ambos retornam apenas para tomar a sua noiva. Vamos entender como se dá esse paralelo, uma vez que também Yitzhak não morreu efetivamente. Há 2 textos nessa narrativa que enfatizam o fato de Abraham e seu filho caminharem juntos até o momento do sacrifício.
Em 2 textos existe essa repetição de informação, que pai e filho sempre vão juntos até o momento do sacrifício. Porém, nós percebemos que, terminado esse holocausto do carneiro, aparentemente Avraham volta sozinho. Nós lemos em Gênesis 22:19. Então voltou Avraham aos seus moços e, levantando-se, foram juntos a Berseba. E Avraham habitou em Berseba. Percebam que aqui não há nenhuma referência ao filho. Pelo contrário, na mesma frase, Avraham é citado 2 vezes, mas sem menção ao filho. Podemos deduzir que eles estavam juntos, porém sabemos que o uso das palavras nos textos das Escrituras são sempre muito precisos. Portanto, é importante se questionar o porquê não há menção do filho aqui, uma vez que na mesma narrativa é repetido que pai e filho sempre caminham juntos. E Isaac, de fato, não é citado durante um bom período de tempo. A Escritura só volta a falar dele 2 capítulos à frente. Em Gênesis 23 é tratado basicamente da morte de Sará, e em Gênesis 24, Avraham trata do casamento do seu filho. E Isaac só volta a aparecer bem ao final do capítulo, depois que Eliezer, o servo de Avraham, encontra Rebeca e já está trazendo ela ao encontro de Isaac. E assim eles se encontram no meio do caminho. É nesse momento que Isaac é novamente citado na Escritura. A tradição judaica apresenta diversas interpretações interessantes para esse período de ausência de Isaac. Vamos ver alguns aqui. O primeiro Midrash diz que Isaac subiu ao Gan Eden e permaneceu lá por 3 anos. Por esse motivo, ele não estaria nos textos. Outro Midrash diz que depois da Akedah, Isaac foi levado pelos anjos para o paraíso e peregrinou lá por 3 anos. E outro ainda diz que quando Rivka, Rebeca, vê seu noivo se aproximando, ela se desequilibra e cai do camelo, pois percebeu que ele estava descendo dos céus. Todos já perceberam que podemos fazer uma relação direta de todos esses Midrashim com Yeshua. Na última aparição dele, após a sua ressurreição, ele é elevado aos céus para permanecer com o Pai até que volte. É uma situação totalmente figurada em Isaac. Naturalmente, Isaac continuou sua vida após esse tempo depois da Akedah. Ele não morreu ou ressuscitou. Porém, ele se ausenta das Escrituras, exatamente como Yeshua se ausenta também depois da sua ressurreição. Ele aparece por diversas vezes a muitas pessoas, porém, uma vez que ele é elevado aos céus, ele não é mais visto. Então, ele está durante todo esse período ausente fisicamente para nós, como aconteceu com Isaac na sua narrativa. E o que acontece nesse meio tempo é que o pai está preparando o seu casamento. Avraham prepara o casamento de Isaac. E o Pai Celeste está também preparando o momento exato em que Yeshua retorna para sua noiva. Muitas vezes encontramos essas grandes pérolas também na tradição judaica, que nos ajudam a conectar os pontos de uma forma muito mais rica. Um outro aspecto interessante é que nessa última interpretação, nós vemos que Rivka, Rebeca, ela chega a cair do camelo, pois ela percebe que Isaac estava descendo dos céus. Literalmente, ela vê aquilo que é a expectativa de todos nós, Yeshua retornando sobre as nuvens, pois ele volta da mesma forma que foi elevado, envolvido pelas nuvens. Então, em toda essa narrativa da Akedah e até além dela, nós vemos de forma muito clara todos esses acontecimentos finais da vida de Yeshua, uma relação direta com sua morte e sua ressurreição, e depois ainda o seu retorno, que marca justamente as bodas com sua noiva. Terminada agora essa série de conexões que nós encontramos, vamos dar um passo além, olhar para o hebraico e ver o que ele nos revela. Nosso foco será exatamente em cima do momento da ação, o verso que trata da Akedah de Isaac.
Em Gênesis 22:6, lemos o seguinte: havendo eles chegado ao lugar que Elohim lhes dissera, edificou Abraham ali o altar, Misbeach, e pôs a madeira, Etzim, em ordem. Amarrou, Vaekod, a Yitzhak, seu filho, e o deitou sobre o altar, Misbeach, em cima da madeira, Etzim. Como vocês percebem, e aqui nos destaques, nas mesmas cores, nós temos novamente uma repetição de palavras aí. A palavra altar, Misbeach, em azul, é repetido 2 vezes, e madeira, Etzim, em laranja. O que está grafado em dourado, Vaekod, é o verbo que dá origem à palavra akedah, amarração, pela qual é tratada todo esse episódio. O fato de haver essa dupla ocorrência em palavras-chave do verso, palavras importantes que estão demarcando ali todo esse contexto, é importante. Então nós vamos olhar esse ponto mais a fundo. Aqui está novamente o mesmo texto e além das repetições que já observamos anteriormente, vamos encontrar mais uma ainda. A palavra et aparece aqui por 3 vezes nesse único trecho. Essa palavra não tem tradução em português. A função dela no hebraico é como uma ponte que liga algumas palavras. E aqui ela aparece por 3 vezes, um número também muito significativo para nós. E apesar de ser uma palavra tão pequena, ela tem espiritualmente uma representação muito grande. Possivelmente muitos já sabem, e esse ponto também é bastante repetido aqui nos estudos. A palavra et, as letras Aleph Tav, elas são a representação de Yeshua. Ele mesmo se define dessa forma. Lemos em Apocalipse 22:13. Eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Yeshua aqui faz referência à primeira e última letras do alfabeto hebraico. Ele é o conjunto completo da palavra. Ele é essa representação de tudo o que vem desde o começo até o fim. Outro fato importantíssimo é essa repetição no número de 3. Como já vimos anteriormente, o 3 nessa narrativa está diretamente ligado ao local de execução de Isaac. Depois de 3 dias de caminhada, Abraham encontra o lugar determinado por Adonai. Lugar este que simbolicamente também seria o local de sua ressurreição. E o fato do Aleph Tav aparecer justamente por 3 vezes faz uma ligação direta entre o Messias e esse número. Uma vez que Isaac é a figura do Messias e todo esse contexto envolve a ressurreição, fica claro que esse remes, essa dica do texto, trata justamente da ressurreição do Aleph Tav ao 3º dia. Vamos ainda continuar olhando o mesmo verso, aprofundando um pouco mais ainda a nossa interpretação. Aqui em destaque a linha principal, onde encontramos a repetição do Aleph Tav e as palavras às quais ele está conectado. Percebam que ele funciona sempre com um traço, como um hífen, ligando-se a outra palavra. E aqui no caso, vejam só o que encontramos. As palavras que são ligadas ao Aleph Tav são exatamente aquelas que se repetem por 2 vezes. A primeira em verde, Hamizbeach, o altar, e a segunda em laranja, Haitzim, a madeira. Essas 2 palavras são as mesmas que têm a dupla ocorrência nesse verso. E qual é essa última palavra que está ligada ao Aleph Tav? Nada mais, nada menos que o nome do filho de Abraham, Yitzhak. Então, aqui nesse conjunto, nós temos algo muito significativo. 2 palavras que se repetem, unidas ao Aleph Tav, que também se repete por 3 vezes, somando ainda o nome do personagem principal da narrativa, o filho de Abraham. Então aqui podemos perceber que existe uma relação direta dessas palavras com o Aleph Tav, gramatical e espiritualmente. Na gramática é simples ver, todas elas estão ligadas, unidas ao et, e espiritualmente é o que vamos analisar agora.
Porém, antes disso, percebam mais um lindo detalhe aqui no hebraico. Cada uma das palavras Aleph Tav está numa sequência equidistante de letras. Entre o primeiro e o segundo Aleph Tav existem 10 letras, e entre o segundo e o terceiro também exatamente 10 letras. Então, esse trecho do verso, ele realmente se destaca como algo diferenciado, tendo todas essas indicações de repetição de palavras e ainda uma simetria perfeita entre cada ocorrência do Aleph Tav. Agora vamos analisar então como cada uma dessas palavras revela uma conexão espiritual com o filho de Adonai, com o Aleph Tav. E tudo isso vai acontecer por meio da matemática divina, a gematria. Vamos começar pela palavra Misbeach, que significa altar. A sua gematria é 57. Com esse mesmo valor, encontraremos a palavra Haben, que significa o filho. Aqui no hebraico é uma única palavra. A letra Re no início funciona como o artigo definido o, que é unida à palavra Ben, filho. Portanto, o filho. Dentro do contexto, fica clara a referência àquele que é o unigênito de Adonai, Yeshua. Entendemos que o próprio Filho de Adonai foi por si mesmo um altar. Ele foi o sacrifício e o próprio altar erigido a Adonai. Vamos agora olhar as outras duas palavras. A primeira, Yitzhak, o nome do filho de Abraão. E a segunda, madeira, Etz. Aqui estamos utilizando o radical da palavra. Vamos ver a gematria desses dois termos. Yitzhak soma 208 e madeira soma 160. Fazendo a soma dessas duas palavras, obtemos 368. Esse número já nos chama a atenção, porque ele possui os mesmos algarismos do nome de Yeshua. A soma do nome de Yeshua é 386. Aqui encontramos os mesmos algarismos, o 3, o 8 e o 6. A soma dessas palavras, Yitzhak e Etz, madeira, revela exatamente o que aconteceu no momento da Akedah. Yitzhak foi colocado sobre a madeira que ele mesmo carregou. Assim, Yitzhak sobre a madeira tem por soma um número que possui os mesmos algarismos do nome de Yeshua. Isso é realmente algo muito interessante, mas vemos que a soma não resulta exatamente no mesmo valor. Apesar disso, essa equação não é difícil de fechar. De fato, precisamos inserir a palavra-chave de tudo isso, uma vez que nada faria sentido se ela não estivesse presente em todo esse contexto. E esta é a palavra Chai, que significa vive, viver. Isaac, colocado sobre a madeira, vive, continuou vivo. Essa expressão, matematicamente, tem o mesmo valor do nome de Yeshua, aquele que também passou pela mesma situação. Foi colocado sobre o madeiro para morrer, mas viveu, ressuscitou. Vejam a exatidão do hebraico, do seu uso no texto bíblico e da sua gematria. Todas essas palavras se destacavam no verso, devido à sua repetição e também por causa da sua ligação com o Aleph Tav, que é outra palavra que se repetia. E quando analisadas em conjunto, à luz da matemática divina, elas nos revelam com precisão toda a mensagem profética do texto, toda a alusão da Akedah de Yitzhak com a ressurreição de Yeshua. Então, resumindo todos esses pontos, vemos o seguinte: a própria palavra Misbeach, altar, por si mesma já indica o filho, mesma gematria, mesmo valor. O filho de Adonai foi não apenas acaparar esse sacrifício que nos reaproximou do Pai, mas ele próprio foi esse altar, um altar santificado, onde pôde ser colocada a melhor oferta, a sua vida. Juntamos a isso a expressão
Yitzhak sobre a madeira vive, um reflexo exato de Yeshua, que foi representado nesse texto pela palavra Et, o Aleph Tav. Cada vez que estudamos o hebraico sob a gematria, é como se colocássemos o texto sob uma lente de microscópio. Nós vamos descobrindo cada vez mais detalhes que não eram visíveis a olho nu. E aqui, se aumentarmos um pouco a potência dessa lente, conseguiremos encontrar tudo isso que já vimos dentro de uma única palavra. É aquele efeito que eu sempre comento. A escritura funciona como fractais. Ela vai repetindo seus padrões em palavras, em frases, em versos. Cada vez que olhamos mais de perto, encontramos essa unidade. E aqui é o mesmo caso. Vejam que incrível. O nome Yitzhak, ele pode ser dividido em duas palavras. Dentro dele encontramos a palavra Chai, que acabamos de ver, que significa vivo, e a palavra Ketz, que significa fim. Não estamos fazendo uma análise gramatical da palavra aqui. O nome Yitzhak, ele não tem gramaticalmente nada a ver com essas duas palavras, mas estamos olhando o seu nome de uma maneira mais profunda, mais espiritual, lendo o pardês, os níveis do hebraico. E aqui encontramos esses dois termos, o que nos leva à leitura. Aquele que está vivo chegou ao fim. Uma vez que Yitzhak é uma figura do Messias, aplicando isso para ele, podemos dizer: aquele que é a própria vida morreu, chegou ao fim. De fato, existe um momento histórico em que isso aconteceu. E quando Yeshua morreu, houve uma grande tristeza, um desapontamento dos discípulos, pois eles não sabiam o que fazer. Apesar de Yeshua ter revelado a eles a sequência de acontecimentos, eles ficaram desolados, não compreenderam e não sabiam o que fazer, pois achavam que a esperança do Messias também tinha morrido. Porém, sabemos que a história é diferente. Então, também precisamos ler o que se passa no nome de Yitzhak de uma maneira diferente. E, de fato, é apenas inverter a história, porque aconteceu o oposto realmente. Primeiro veio o fim, Ketz, e depois vem Chai, a vida. Ou seja, ao fim ele vive. Ao fim, Yeshua ressuscitou. Ele está vivo. Essa é a grande mensagem em nível mais profundo que o nome de Yitzhak revela. Yitzhak, o filho unigênito do primeiro pai dos hebreus, foi também figura do Filho unigênito do Pai Celestial. Entregue como sacrifício vivo a Adonai, Yitzhak foi obediente e acreditou com toda a confiança que haveria de ressuscitar, pois através dele seriam cumpridas as promessas de descendência feitas a Abraão. E assim, com essa compreensão e confiando na ressurreição através do Messias, conseguimos também olhar o significado do nome Yitzhak com muito mais propriedade. Ele rirá, ele se alegrará, porque ao fim não há morte, mas vida. E essa é a grande mensagem que temos para o tempo que se aproxima. Hag Pesach Sameach, uma feliz celebração de Pesach para todos. Um memorial da saída do Egito de todo o povo hebreu e também do mesmo dia que se deu a morte do Messias, abrindo a porta para a ressurreição e vida eterna. Agradeço por sua atenção, desejando que o poder da vida de Yeshua esteja presente em cada um, desde agora e para sempre. Muito obrigada a todos e até o próximo. Shalom!